Sabe a palavra normal? A gente usa o tempo todo, né? Mas o que ela significa de verdade? Pois é, na psicologia, essa pergunta que parece tão simples não tem uma resposta fácil. Entender o porquê pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a saúde mental. Para começar, vamos pensar numa situação que, infelizmente, muita gente conhece. Imagina perder alguém, ou alguma coisa muito, mas muito importante. Aquela tristeza profunda que vem depois. Ela é uma reação normal ou será que é o comecinho de um problema? A resposta, como se pode imaginar, não é preto no branco. E é aí que entra o desafio para os profissionais da área. Porque veja bem, na psicopatologia, não tem uma definição única, uma caixinha para o que é normal. Tudo, absolutamente tudo, depende da perspectiva que se adota. E aqui está a ideia central de toda essa discussão. Aquela linha que a gente imagina que separa o saudável da doença, ela não é uma coisa fixa, sabe? Não é uma lei da natureza, ela é construída. É uma ideia que nós criamos e que, claro, muda com o tempo, com a cultura. Então, para entender como essa fronteira é desenhada, os especialistas usam o que a gente pode chamar de diferentes lentes. Pensa nisso. Cada lente vai dar uma visão diferente do que é ser normal. Vamos dar uma olhada em como algumas das mais importantes funcionam na prática para ver como isso fica mais claro. Ok, então vamos voltar para o nosso exemplo lá do começo. Aquela tristeza intensa depois de uma grande perda. Como é que ela seria vista através dessas diferentes lentes? Bom, as respostas são bem diferentes e até surpreendentes. Primeiro, vamos olhar pela lente estatística. Essa aqui é bem matemática, bem direta ao ponto. Ela basicamente olha os números e pergunta: a maioria das pessoas age assim? Se a resposta for sim, então é normal. Se for algo raro que pouca gente faz, aí é considerado um desvio, ou seja, anormal. Então, aplicando isso na nossa história da tristeza, se a intensidade ou a duração desse sentimento for muito, mas muito maior que a média da população, a lente estatística pode acabar rotulando isso como um problema. Por quê? Simplesmente porque é estatisticamente incomum. Agora vamos trocar de lente, vamos para a lente funcional. Essa aqui é bem mais prática, ela não está nem aí para a média, para o que a maioria faz. O que importa aqui é o impacto real na vida da pessoa. A pergunta muda para: essa pessoa consegue tocar a vida, trabalhar, se relacionar, se cuidar? E olha só como a conclusão muda drasticamente. Com essa lente, a tristeza, não importa o quão intensa ela seja, só vai ser vista como um problema se ela estiver, de fato, paralisando a pessoa, impedindo ela de viver. Se a pessoa ainda consegue funcionar no dia a dia, então, para essa lente, a tristeza não é patológica. A nossa terceira lente é do processo, e essa muda o foco de novo. Em vez de olhar para uma foto, para um momento estático, ela olha para o filme todo, para a jornada. A pergunta aqui é outra: qual é a história por trás desse sentimento? E com essa visão, a tristeza deixa de ser um sintoma que precisa ser eliminado. Ela se torna uma parte essencial e até saudável do processo de luto. É como uma transição, um momento de reajuste que é super necessário para conseguir seguir em frente. Por último, a gente tem a lente subjetiva. Essa parece a mais simples de todas, né? Ela basicamente entrega o poder da definição para a própria pessoa. A questão aqui é bem pessoal. Como essa pessoa se sente em relação ao que está sentindo? Ou seja, a normalidade aqui é definida pela experiência de cada um. Se a pessoa acha que a tristeza dela é uma reação compreensível, então tá tudo bem. Se ela sente que o sofrimento é demais, que está insuportável, aí vira um problema. Parece simples, né? Bom, não é bem assim. Agora, vamos virar completamente o jogo. Vamos pensar num cenário que desafia essa lógica de que o que importa é como a pessoa se sente. E se a pessoa estiver se sentindo ótima, fantástica, isso é sempre um bom sinal? E aqui a gente bate no limite da lente subjetiva, porque alguém pode sim se sentir incrível, sabe? No topo do mundo, super produtivo, mas clinicamente isso pode ser um sinal de mania, uma condição bem séria que precisa de atenção. A percepção da pessoa nesse caso não conta a história inteira. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que confiar em uma lente só é muito perigoso. Pode levar a erros de julgamento que têm consequências bem reais na vida das pessoas. A gente corre dois grandes riscos aqui. De um lado, tem o perigo de patologizar tudo, sabe? Transformar reações que são super-humanas, como o próprio luto, em uma doença, em um diagnóstico. E do outro lado, tem o risco de banalizar o sofrimento, de olhar para alguém que está sofrendo e pensar: isso não é grave o suficiente, e acabar ignorando um pedido de ajuda.
Certo, então qual é a saída? A solução, na verdade, não é escolher a melhor lente, é aprender a usar todas elas juntas, de uma forma bem crítica e cuidadosa. Então, uma boa avaliação precisa de basicamente 3 passos. Primeiro, é preciso reconhecer que nenhuma lente sozinha dá conta do recado. Segundo, é preciso juntar as informações de várias delas. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, é sempre levar em conta a história de vida e o contexto único de cada pessoa. E essa, no final das contas, é a mensagem principal. A mente humana é complexa demais para a gente tentar enfiar numa caixinha só, numa única definição de normal. A verdadeira compreensão vem justamente da habilidade de olhar para uma mesma situação por vários ângulos diferentes. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se essa linha que separa o normal do patológico não é algo natural, mas sim uma construção nossa, quem, afinal, decide onde essa linha é traçada? E o que isso significa para todos nós?